Fala, turma, estamos aí, mais uma aulinha, a outra foi muito grande, foi extensa, mas é necessária porque é um ponto que cai em prova. Essa daqui eu vou passar só os bizus, os pontos mais importantes, ela vai ser mais rápida, mas eu vou pedir para vocês depois lerem com calma esses dois artigos que a gente vai trabalhar. Porém, na sua prova não cai isso, cai só dois pontozinhos que eu vou trabalhar com vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, objetivos fundamentais. O que seriam os objetivos fundamentais? É o que o Estado ele busca alcançar. O objetivo é uma meta que o Estado coloca para ele. Os princípios fundamentais que a gente estudou no artigo 1º é o que o Estado tem que fazer. O que ele precisa fazer para a sociedade e o que o Estado é em si. Já aqui nos objetivos é o que o Estado ele busca alcançar. E aí o que eu vou falar para vocês? Vocês têm que se ater a verbos. Por quê? Nos objetivos fundamentais é o quê? O que ele busca? Ele busca uma sociedade livre. Ele busca o desenvolvimento. Ele busca erradicar a pobreza, promover o bem. E por que eu falo isso? Isso daqui, na hora da sua prova, o que eu falei para vocês, que vocês lembram lá da primeira aula nossa, do Sociedivaplu. Joia? Lembrou, né? Sociedivaplu. Aqui, eu não vou passar mnemônico, porque na sua prova, eles vão pegar os princípios, e querer mesclar com os objetivos. Porém, se você sabe o Sociedivaplu, você vai saber diferenciar. Eles vão pegar, vão mesclar lá, na hora que mesclar você vai falar, opa, esse daqui é princípio. Ah, esse daqui não sei o que é, então vai ser objetivos. Vocês construindo em cima disso, vocês vão conseguir fazer prova fácil. A gente vai trabalhar a prova no final de semana, vou pegar algumas questões com vocês, vou passar mais uma hora de vídeo, depois eu vou trabalhar com vocês algumas questões. Dentro dessas questões, a gente vai pegar e vocês vão ver que com o Sociedivaplu vocês conseguem resolver. Beleza? Tranquilo, básico, básico, básico. Então, o que vocês precisam saber? Os objetivos normalmente são mandamentos, são verbos. E nos princípios, você lembra do Sociedivaplu, que é o que o Estado precisa. Aqui ele busca alcançar. Por isso que são objetivos. Uma sociedade livre. O que é uma sociedade livre? Que ninguém precisa ter medo de sair e ser preso. Desenvolvimento que? Econômico, social, empregos. Erradicar a pobreza. O que é erradicar a pobreza? É você extinguir esse estado de miserabilidade que nós temos ainda em alguns pontos. Tentar diminuir essa desigualdade. Promover o bem como? Fazendo bem, prestando uma saúde de qualidade, prestando uma educação de qualidade. Dessa forma, o Estado vai conseguir atingir esses objetivos aqui. Beleza? Não vou me prender muito, porque, como eu falei, aqui eu não estou para ensinar direito constitucional, para vocês entenderem a Constituição, quais foram os ideais da Assembleia Constituinte quando criaram a nossa Carta Magna. Não é esse o objetivo. Isso, se vocês quiserem, eu posso até fazer depois um vídeo separado, dar uma aula de direito constitucional. Eu estou aqui passando dicas para concurso público, por isso que a gente vai mais rápido. Beleza? Show! 1.9. Relações internacionais. O que a gente precisa saber? Lá nas relações internacionais, vocês vão abrir lá o artigo 4º, vai estar as relações internacionais. O que isso quer dizer? Quer dizer como que o Brasil, Estado Brasil, trata com organismos internacionais e com países aí mundo afora, beleza? Aí fala da soberania, do respeito, e não sei o que, blá blá blá, dignidade humana, enfim, vai falar várias coisas. Mas o que é que você precisa saber? Lá no finalzinho das relações internacionais fala do asilo político. Vocês já devem ter visto aí, teve
Cesare Battista, né, que era aquele italiano que estava aqui no Brasil exilado, né, ele tinha recebido o asilo político do governo, não lembro se era do Lula ou da Dilma, que ele falava que estava sofrendo uma perseguição lá na Itália e aí eles estavam querendo pegar ele por ideais políticos. E aí por isso ele não podia ficar, ele pediu e o presidente da República concedeu. O que vocês precisam saber? O asilo político, pela nossa Constituição, ele só é concedido se tratar de uma perseguição por um crime político. O que seria esse crime político? Vamos supor, eu falo assim, sou contra o governante X, e levanta a bandeira e falo que eu sou contra ele e tudo mais, e estou manifestando um monte de coisa. Do nada aparece a polícia na minha casa e me leva preso, sem motivo algum. Eu não cometi crime, eu estou exercendo minha liberdade de expressão, de indignação com um determinado ato de algum gestor, de algum presidente, governador, prefeito. E, de forma arbitrária, eu fui preso. E o judiciário, em comuntria com aquele governante, não revoga aquela minha prisão, não relaxa a minha prisão, porque ele considera a prisão legal. E aí eu consigo, às vezes, escapar e fugir para um outro país. Aí eu chego lá no outro país e falo assim, país, vamos supor, vou para os Estados Unidos, por favor, o governante meu lá está me perseguindo só porque eu falei que eu não concordo com ele, eu fui preso, e se eu voltar para o meu país, corre o risco até deles me matarem. A gente não consegue visualizar isso hoje no Brasil, mas a gente consegue visualizar isso em outros países. Então vamos supor, você, por exemplo, não pode pregar outras religiões, né? Por exemplo, na China. Se você prega lá, é um crime. Tem países ali do Estado Islâmico, ali na região do Oriente Médio, que também, se você for pregar o cristianismo, você é condenado à morte. Na Rússia também, se eu não me engano, na Rússia também tem isso. Você não é condenado à morte, mas você é preso. Poxa, só porque eu sou contra um ideal político deles, eu vou ser preso? Então essas pessoas que estão nesses países, que passam por essa situação, conseguem fugir. A gente vê ali o pessoal da Síria, né, que está naqueles conflitos, aqueles confrontos lá, consegue sair para um outro país e fala, país, me ajuda, me ajuda. E o Brasil aderiu isso, inclusive está na nossa Constituição, que nós concedemos o asilo, mas para crimes políticos ou por perseguições. E o que é essa perseguição? Ah, pô, eu sou negro. Lá na época do nazismo, sou negro ou sou judeu, e aí o pessoal lá na Alemanha quer me matar. Aí eu fujo para outro país e falo assim, país, deixa eu ficar aqui, eu sei que eu não sou do seu país, eu não tenho visto, eu não tenho dinheiro, não tenho condições, só que se eu voltar para o meu país, eles vão me matar. Ou o meu país está em guerra, se eu voltar lá, eu corro risco muito grande de morrer. A gente concedeu agora recentemente o asilo político para os militares da Venezuela, que passaram da fronteira, vieram para o Brasil e falaram, olha, se eu voltar para o meu país, eu não concordo com o que o governo está fazendo, e se eu voltar para o meu país, eu vou ser preso. E se eu for preso, eu nem sei se eu vou sair vivo e ainda corro o risco de eu morrer. E aí que o Brasil falou, não, pode ficar aqui, a gente vai cuidar de você, a gente vai te dar aqui as coisas básicas, vai te dar uma oportunidade de emprego, você pode ficar tranquilo. Nós vamos te garantir o direito de ficar aqui de uma forma digna, para você não precisar voltar para o seu país. Esse é o asilo político. É dado em crime político ou crime de perseguição. Mas pode vir na sua prova perguntando isso. Ah, o asilo político é concedido quando ocorrência de crime político ou perseguição. Beleza, show de bola. Porém, lá pode vir falando de crime comum. O que é o crime comum? Lá vai, às vezes, vindo contando um caso. Vamos supor, Marcelo, americano, nascido nos Estados Unidos da América, cometeu um crime de homicídio contra uma pessoa que ele tinha um desafeto. Com medo de ser preso e condenado à morte, porque em alguns estados dos Estados Unidos ainda é aplicada a pena de morte, fugiu para o Brasil,
E momento que os Estados Unidos solicitou ao Brasil a extradição desse americano, no caso eu, que eu voltasse para lá para eu ser julgado lá. E eu vou e falo, Brasil, por favor, se eu voltar para lá eu vou ser condenado à morte, deixa eu ficar aqui. Aí o Brasil, o que ele vai falar? Sinto muito, você cometeu um crime comum, você matou uma pessoa lá que a gente inclusive aqui também considera como um crime. Crime de quê? Um crime de homicídio. Aqui na nossa legislação, você pegaria X ou Y tempos de pena. Agora você vai ter que voltar e vai ser julgado lá. E aí o Brasil pega o cara e fala, toma, os Estados Unidos, julgue esse rapaz aí. E ele vai julgar lá conforme a lei dele e seja o que Deus quiser. Beleza? Então, se é um crime comum, o cara roubou, matou, sonegou, participou de corrupção, formação de quadrilha, tráfico de drogas, qualquer crime, tortura, qualquer coisa, qualquer crime comum, ele vai ter que ser devolvido ao país dele, vai ter que ser julgado lá e o Brasil não vai poder conceder o asilo político. Porque o asilo político é só quando é um crime político, um crime de ideia, de pensamento, ou uma perseguição pela condição física. Às vezes o cara é homossexual e vai ser morto lá no país porque não aceita homossexual, ou ele vai ser preso, aí ele pede para fugir de lá. Ou ele como fala? Ele constitui um segundo casamento, não pode se constituir um segundo casamento, lá, vamos supor que ele fez o divórcio, fez o processo legal, aí ele foi, divorciou, e aí vai condenar a pessoa à morte, ou uma mulher que praticou sexo antes do casamento e vai ser condenada ao apedrejamento, entendeu? Ou uma pessoa, só porque ela é negra, ou parda, ou branca, vai ser morta no país lá, tudo isso são questões de perseguição, ou pela condição da pessoa, ou pelo pensamento dela. Nesse caso, o Brasil pode conceder o asilo político. Aqui a gente encerra os nossos tópicos. Vamos trabalhar agora, na próxima aula, o último tópico, mas aqui a gente fechou objetivos fundamentais, relações internacionais, como eu falei para vocês. Dá uma lidinha no artigo 3 e dá uma lidinha no artigo 4. Sendo que o artigo 3, eles cobram na prova misturando com o artigo 1º, que é os princípios, mas você não vai errar porque já sabe o sociedival puro. E relações internacionais, só para vocês lerem por desencargo de consciência, o que vocês precisam lembrar? Do asilo político, que é concedido em caso de crime político ou uma perseguição. Beleza? Conto com vocês na próxima aula e a gente encerra por hoje. Forte abraço!